começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Deitou, meu velho. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Gravação hoje especialíssima no dia 5 de dezembro de 2022, após um atropelo brasileiro por 4-1, mas não vamos falar de Copa, apesar da vontade, da incitação, da euforia que toma conta. Veja, para quem está vendo a gente, a feição contagiante de alegria do Mano Mixel no dia de hoje. Percebam a energia desse rapaz. É contagiante. Mano Mixel, seu. Meus amigos, estamos aqui hoje para falar de 3 times que estão dando o que falar. Um deles eu vou evitar o clubismo, nem vou falar agora, mas iremos falar de 3 times que são 3 boas histórias nesse começo de temporada. Um deles líder da Conferência Leste e outros 2 brigando pau a pau na Conferência Oeste pelas cabeças, pelo mando de quadro ou até mesmo para não ir para o play-in e direto para os playoffs. Estamos falando de Boston Celtics, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings. A voz do Rafa já fica até mais leve, mais feliz quando fala o Kings, né? Eu só queria falar uma coisa. Achou que a gente ia chegar nesse dia em que Kings ia ser pauta. Pauta de Eu verdade, só digo uma coisa pra vocês. Depois do que a gente fez na gravação com Bola Presa, eu preciso dizer: chupa Danilo, o Kings está em quinto. Já foi quarto. Muito bem, já foi quarto, já foi terceiro, estamos lá em cima. E se Deus quiser, permaneceremos lá. Muito bem, mas não vamos começar falando de Kings não, porque senão o pessoal vai falar que eu dei prioridade aqui pro Kings. Vamos começar falando do lado da Conferência Oeste, sim, mas de um time que o nosso guru, nosso vidente, Mano Mixel, já falava na pré-temporada que ia dar o que falar. Mano Mixel, eu começo perguntando para você sobre o New Orleans Pelicans, aproveitando que estamos em clima de Copa e vimos um baile brasileiro. José Alvarado é o nosso Casimiro na NBA? Eu vou falar uma coisa para você, Rafael Medeiros. Como eu já falei na pré-temporada, eu gosto muito desse time do Pelicans, acho um time muito bom, muito bom. Mas eu vou confessar que eu acho o José Alvarado chato pra caramba. Adora arrumar uma treta. Ele entrou nesse personagem de ser esse cão de guarda que marca tudo, que rouba bolas ali na saída, né? A característica dele é roubar aquela bola quando o adversário tá saindo para jogar. Aí tem umas horas que ele fica fazendo isso. Teve um jogo, eu não lembro contra quem que foi. Faltavam 20 segundos, o Pelicans estava 15 pontos na frente. E ele lá tentando roubar a bola na saída. Não precisa disso, meu amigo. Desnecessário. Mas, enfim, inegável que é um jogador que tem muita utilidade para esse time. Mas sou muito mais o nosso Casemiro. Para quem não está vendo, Rafael Medeiros nesse momento, trajado com a camisa do Cuiabá, está apontando os dedinhos para cima e agradecendo ao senhor pela dádiva da vitória de hoje. E pelo Casimiro. Monstro. Mas, Mano Mixo, discorra mais sobre o Pelicans. O que leva o Pelicans a estar tão bem, se não é somente José Alvarado? Cara, eu vou falar aqui vou usar o mesmo argumento que eu usei quando eu... E diga-se de passagem, estão me surpreendendo positivamente, que fique claro. Porque eu coloquei eles bem ranqueados, mas acho que coloquei em quinto ou sexto, estão para cima disso. Estão sendo... Eles são um time consistente, são um time equilibrado, ataca bem e defende bem. E são um time legal de ver jogar. É um time bacana de ver jogar. Mas qual é o ponto para mim desse time? Se a gente respirar, ignorar o fato que nas últimas temporadas na NBA o Pelicans não conseguiu ser competitivo, não foi um time muito relevante aí no cenário de falar de contenders e coisas do tipo. Se a gente respirar, parar, olhar para o elenco do Pelicans, o time é muito bom. O time é muito bom.
Ó, o time é C.J. McCollum, baita armador, na minha opinião, um ótimo armador. Herb Jones, ótimo defensor, um cara que ajuda muito o time, é um achado aí na temporada passada, um cara muito bom. Nos guardes, os reservas são o Alvarado, que acabamos de falar aqui, e o Graham, que é um chutador de 3, tal, é um cara que... Um incendiário. Mas é um bom incendiário. Muitos times gostariam de ter Graham como incendiário. Aí você vai avançando ali pro frontcourt do Pelicans, a gente tem Brandon Ingram, que sequer está jogando, mas seria o titular provavelmente da posição 3. Na minha opinião, um bom jogador. Ok, se lesiona um pouco demais, que é a grande dúvida sobre o Pelicans, a saúde deles. Tem vários jogadores aqui, o próprio McCollum tem seu histórico de lesão. O principal jogador desse time, que na minha opinião está jogando muito de novo essa temporada, que é o Zion, também tem um histórico de lesão, mas é um cara que faz muita diferença. E a gente tem na frente Valanciunas, que é um cara que eu gosto, e um outro cara que eu gosto e que acho que é um injustiçado na NBA, que é o Larry Nance Jr. É um bom jogador, é um bom carregador de piano. Então, eu estou falando de um time que tem uma certa profundidade. A gente poderia entrar aqui discutindo outros caras aqui que em determinados momentos têm condições de ajudar. Alguns jovens aqui ainda se firmando aqui na carreira e tudo mais. Mas, citando esses caras que são os principais jogadores, é um time muito bom. É um time muito competitivo. Se esse time estiver inteiro fisicamente, eu acho que tem, para mim, só 2 times na NBA que eu olho, não, com esses aqui não dá. Não dá. Que são Boston Celtics e Bucks, Milwaukee Bucks. Os outros times da NBA, não estou falando que o Pelicans é o terceiro melhor time da NBA, não é isso que eu estou falando. Eu só acho que o Pelicans pode competir com os outros times da NBA. Com esses dois eu acho muito difícil. Mas eu acho que com os outros times, sim, dá para competir. Dá para competir com o Suns. Dá para competir com o Golden State, mesmo o Golden State melhorando. Dá para competir com os outros times da NBA. Então acho que é uma campanha que está calcada aqui num time que de fato é muito bom e que se chegar inteiro nos playoffs, acho que vai dar muito trabalho para quase quem quer que seja. Deu trabalho no ano passado, né, cara? Que ninguém tava esperando nada. O Suns sofreu pra passar. Foi um prenúncio. Um prenúncio. Gabriel Spangaro, Vossa Senhoria concorda com essa opinião, e eu diria eloquente, de Mano Mixel sobre os Pelicans? Eu acho que o Mano Mixel tá amando demais esse time. Eu acho que tem um fator que acho que talvez seja experiência um pouco de bater um pouco mais nesses níveis mais altos aí, mas sem dúvida é um time bom. Aí agora pegando das nossas previsões, eu abri nosso arquivo aqui do Palpitão do Oeste, havíamos colocado Pelicans em 8º, Rafa em 9º e Mano Mixon em 6º. Mano Mixon já bem otimista com o time dos Pelicans e eles estão hoje em 2º na Conferência Oeste. Tá assim, bem mais alto, tem 15 vitórias e 8 derrotas, mais ou menos seus 65% de aproveitamento. Um dos poucos times, se eu não me engano, são os Pelicans, Cavs e mais algum outro que eu não me recordo agora, que estão entre os top 10 no ataque e na defesa. Então, assim, eu acho que a defesa era um dos pontos que a galera mais se preocupava no começo, né? Poxa, como será que vai acontecer essa defesa? Como que vai acontecer o encaixe com o Zion voltando, né? Porque eles estavam num ritmo, entra o Zion, que é um talento geracional aí, mas como o Mano Mixon trouxe, muita lesão, tem esse histórico, porque ele é um cara bem pesado, né? Propenso a lesões aí, é meio até fácil. Mas, poxa, se conseguiram se adequar ali, estão no top 10. 6º melhor ataque, 3ª melhor defesa da NBA no momento. Então, assim, acho que tem esses caras ofensivos aí, eles mudaram um pouco, mas tem a experiência da última temporada, que, assim, eles vão se adequando, cara, então estão indo. Ninguém dava bola, ninguém dava muita esperança, e onde que eles estão hoje? Eu acho que a grande mudança de patamar do Pelicans, para mim, aconteceu ainda na temporada passada, mesmo sem o Zion e com a ótima troca que eles fizeram com o Portland. Com a vinda do McCollum e a vinda do Larry Nance Jr. Eu acho que essas 2 aquisições foram o que mudou realmente
o time de patamar. Porque como o Mano Mixon falou, acho que eles precisavam de um armador melhor. Eles tinham trazido, né, o Devontae Graham do Hornets com essa esperança. Não vingou, não foi o jogador que fez aquele encaixe, especialmente para defesa. O Devontae Graham é um jogador muito frágil defensivamente. E o McCollum vem, assim, tem muita gente que compara, né, que o McCollum, né, é um cover do Lillard, né? É um Lillard cover e em alguns pontos, na minha visão, até um pouco melhor, né? E um pouco mais em cadenciar o jogo, saber escolher melhor e não forçar tantas jogadas às vezes quanto o Damian Lillard faz. É o Lillard da classe média. Eu digo, pode ser, mano, Mixel. E obviamente, eu acho que para essa temporada a aquisição, né, a volta do Zion, ela é, como você falou, Gabriel, é um talento geracional. O Zion é uma explosão. É muito difícil para ele. Acho recentemente, agora em um dos jogos, acho que 3 defensores para parar ele, ele ainda assim joga a bola para o ar e consegue marcar a cesta e falta, né? Uma bandeja super ultra mega difícil de acertar. Então, traz, como o Mano Mixer disse, uma profundidade muito forte para esse elenco. Meu ponto para o Pelicans do nono lá atrás, era justamente pela incerteza da continuidade desses jogadores. São jogadores extremamente suscetíveis a lesões. O Zion é um ponto de interrogação muito forte, porque a cada escorregada que ele dá, a aterrissada de uma enterrada, de uma ponte aérea um pouco mais torta, é uma preocupação do Pelicans. Acho que esse é o grande ponto. Se mantiver esse time saudável mesmo, é um time para brigar muito e brigar muito forte esse ano. Realmente, experiência pesa bastante. Eles já sofreram com isso nos playoffs passados, especialmente com o Chris Paul. Mas eu acho que é um time já mais cascudo. E, meu amigo, eu não sou tão apaixonado pelo Pelicans, mas sou muito apaixonado pela bola que o Herbert joga. Esse moleque é Eu gosto muito. impressionante defensivamente. E é uma baita aquisição. O Pelicans acertou demais draftando esse moleque também. Vou adicionar uma informação aqui sobre o Zion. Números que às vezes quando a gente. Todo mundo fala, né, do porte físico do Zion, né? Ele, nesse momento, o Zion, acho que a gente podemos dizer que ele não está gordo, né? Coisa que ele já esteve num passado não muito distante. Ele não está gordo, ele está em forma. Zion Sim. tem 1,98 de altura, que para NBA não é tudo isso, e 128 quilos. O cara pesa quase 130 quilos. Ele é um trem pra parar. Isso de 3 caras às vezes não dá. Mas Eu concordo. lembro de uma. Eu lembro, falando desse peso de tentar parar, lembro de uma cena na temporada passada, o Marcus Smart levando uma trombada do Giannis para fazer uma defesa lá, cara. Imagina vindo um Zion na sua frente, como que é complicado, né, cara? Tem que ter muita coragem. Eu tô pesquisando aqui rapidamente as informações do Giannis para fazer a comparação. Giannis tem só 109 quilos. Então, realmente é bem diferente. Mas concordo com você, Maranhã. Existe uma questão de saúde a ser observada que pode botar esse time em risco. E nesse contrato novo do Zion, na extensão realizada, tem algumas questões sobre controle de peso, né? O Pelicans colocou lá, caso, obviamente, ele mantenha o peso determinado pela comissão técnica, fisiologista, preparador físico, lá, etc., né? Toda a equipe do Pelicans, ele, né, não tem nenhum tipo de punição. Agora, caso ele saia, tem algumas punições salariais, sim, contra o Zion Williamson, por conta dessa questão do controle de peso, para ver o quanto que o Pelicans está dando importância também para esse assunto, né? O quanto eles sabem que para esse jogador em especial é importante isso, né? Muita gente compara, não sei se vocês também chegaram a isso, mas muita gente compara o Zion um pouco com o Shaquille O'Neal, né?
assim, em termos, especialmente no começo da carreira. O Shaq era um cara extremamente vigoroso no começo da carreira, e ele foi ganhando mais peso, ele foi ficando mais forte, ele foi mudando bastante a forma de jogo, se aproximando cada vez mais do garrafão e sendo muito dominante no garrafão. O Zion é um pouco diferente. O Zion, ele é um cara mais explosivo do ponto de vista de infiltração, de adentrar de fora para dentro do garrafão, diferente um pouco do que o Shaq fazia. Queria ouvir vocês sobre essa comparação. Acho que faz total sentido, né? O Shaq era aquela predominância lá dentro, né, cara? Você não via muito, a não ser, lógico, no começo da carreira dele, né? Ele com essa velocidade um pouco a mais. Agora, lá no garrafão, aquele pivô clássico, né? Poxa, era completamente diferente. Hoje, não sei se futuramente vai ter um caminho que o Zion possa seguir mais ou menos esse caminho também, né? Talvez não conseguir manter o peso mais leve por um tempo, ele começa a se tornar um pouco mais presente no garrafão. Não sei, acho que é uma coisa que só o tempo vai mostrar pra gente. Eu acho que a comparação ela é válida, mas eu vejo o Zion tendo mais problemas para se adaptar se ele de fato for perdendo mobilidade, for perdendo explosão. Primeiro porque quando a gente pensa no Shaq, a gente tá falando de um cara de 2 metros e lá vai cacetada. O Zion, como a gente falou, tem 1,98. Se ele for ser pivô, ele vai ter dificuldade. Jogar muito perto da cesta, né? Um cara que já tá ali a maior parte do tempo muito perto da cesta, acho que ele vai ter alguma dificuldade. E ele, a gente poderia pensar, poxa, mas a NBA de hoje até não privilegia tanto esses pivôzões grandes, então talvez ele possa encontrar um espaço. Mas aí eu acho que tem uma outra limitação no jogo dele, que é que ele não arremessa de 3 pontos. Então ele é um cara que também vai ter, talvez, alguma dificuldade para estar um cara de small ball. Sim, estamos falando isso para manter o nível altíssimo que ele tem hoje, né? Eu acho que eu não consigo imaginar o Zion nos próximos 10 anos, se ele se manter saudável, eu não consigo imaginar ele como uma carta fora do baralho na NBA. Mas acho que é um cara que vai ter mais dificuldade que alguém como o Shaq, pelo jogo ser diferente, por ele não ter o tamanho, a altura do Shaq, para se adaptar a uma perda de explosão. Acho que a explosão é muito importante para o jogo dele. Boa, meu amigo. Muito bem, meus amigos. Acho que bem comentado essa trajetória pelicana, dos Pelicanos de Nova Orleans. Vamos ver o que virá, né? Sem lesões, acreditamos que o negócio fica bom para o Pelicans. Com lesões, a jornada se torna mais difícil. Agora vamos mudar de lado da conferência mais uma vez para falarmos do líder da Conferência Leste e já adianto a minha opinião, o time que para mim está jogando o melhor basquete da temporada desde o primeiro jogo, Boston Celtics, o time que vem liderando não só a Conferência Leste, mas a NBA inteira, um dos melhores times aí, com certeza, dessa temporada, na minha visão, inclusive daqui para frente. Gabriel Spangler, o que falar do Boston Celtics, de seu novo técnico, que todos duvidavam que ia poder suceder em Udoka, e vem fazendo um excelente trabalho. Também foi eleito coach do mês, inclusive, em novembro. Eu acho que esse é o ponto que seria meu primeiro destaque quando começasse a falar do Celtics, seria, pô, eles estão fazendo tudo isso apesar de ter sofrido todo o baque, toda a reviravolta que teve no começo da temporada, com o Ime Udoka sendo suspenso aí por esse ano inteiro do Boston, né, e da NBA, no Boston, na verdade, né, cara, a gente sabe muito bem que ele foi um dos caras completamente mais importantes aí na temporada passada para organizar o time e colocar eles aonde que eles chegaram. Então, assim, acho que fica um pouco da dúvida, acho que tem um certo trabalho também do novo coach, que eu me esqueci o nome dele agora, se vocês puderem complementar daqui a pouco. Joey Mazzulla. Joe Mazzulla, perfeito. E acho que também tem um pouco dos jogadores trazendo o que eles aprenderam com o Ime Udoka, né? Acho que é um ponto que a gente comentou no começo. Eles não vão desaprender a jogar basquete. Eles são caras profissionais, estão lá, tem uma certa casca já, e que vão continuar colocando em prática se todo mundo mantiver a cabeça no lugar. E parece que é o que está acontecendo, né? Então, igual você falou, Rafa, primeiro na colocação na Conferência Leste, primeiro na NBA também, hoje com suas 19 vitórias e 5 derrotas, quase 80% aí de aproveitamento na campanha. Disparado o melhor ataque
da NBA, hoje está com seus 120,1 pontos por 100 posses de bola, né? E aí uma coisa que muda da temporada passada para essa é que eles eram a melhor defesa também, disparado, e hoje eles são uma defesa um pouco melhor que a média. Eles são a 14ª melhor defesa, eles estão um pouquinho acima da tabela, mas ainda assim, o ataque está compensando de uma forma tão grande, cara, que eles estão destruindo tudo que está acontecendo. O Tatum tá jogando um basquete absurdo, o time tá muito bem entrosado. O Rafa, você comentou muito, né, Rafa? O Brogdon chegando, deu aquela acalmada, aquela estabilizada. E, pô, além de tudo isso, eles estarem jogando o que parece um basquete um pouco mais maduro, mais experiente. Cara, eles estão chutando, o aproveitamento deles está absurdo. Você pega aqui de arremessos de quadra. Esse número eu atualizei ontem, dia 4, então acabei não atualizando para hoje, mas não deve ter mudado muita coisa. 49,6% de chutes de quadra, 40% de 3 pontos e seus 85% de lances livres. Então, assim, é um número de aproveitamentos absurdos que o Boston está tendo como um time, não como um jogador só, né? Acho que isso é um dos pontos que mais muda da temporada passada para agora. 40% de bola de 3 com time é Com um muito. time é muito, cara. É muita coisa. Você acha, às vezes, a gente vai falar do melhor arremessador hoje da liga, que pelo menos até pouco tempo atrás estava no Kings, né, Rafa? Tem 46% ali, se eu não me engano. Mas calma, respira. É só um spoiler, o Rafa vai falar melhor. Mas, cara, é muita coisa. 40% em bola de 3. Aí agora, só a questão é, será que vai se sustentar ao longo da temporada toda? Eles vão conseguir manter pelo menos, ou se cair pelo menos um pouco, ainda continua alto, sei lá, seus 38%, ainda é alto, né? Eu acho que tem um número, tava olhando aqui, que ele, para mim, tem duas leituras, eu acho assim. Uma, você falou do efeito Brogdon, né? A gente falava muito do Celtics e dos seus turnovers na temporada passada, o quanto esse time, em determinados momentos, começava se afobar, né? A querer fazer jogadas muito forçadas. Acho que tem dois números que, para mim, reforçam bastante um pouco da evolução temporada contra temporada. Primeiro, o Celtics é o segundo melhor time em número de assistência por turnover, ou seja, são quase 2 assistências dadas para cada turnover, né? Ou seja, o time consegue rodar a bola sem perdê-la e gerar assistências como o segundo melhor time. Ele só está atrás hoje do Phoenix Suns. E acho que muito pelo efeito Chris Paul, que também tem uma taxa muito baixa de turnovers lá no Suns. Um outro número, o Celtics é quase que o 4º melhor time, na verdade, em número de assistências, né? Como se fosse um ratio de assistências por jogo, são quase 20 assistências. Isso, para mim, muda muito do time da temporada passada para esse time. Isso, assim, para mim é o que dá o salto. É eu esperar mais para encontrar melhor jogadas e errar menos, ou seja, ter o arremesso mais bem posicionado possível, que leva a um percentual melhor de arremessos em teoria, geralmente. E segundo, é eu rodar mais essa bola para também encontrar a melhor chance possível. Por isso que para mim o Celtics está arremessando tão bem, com aproveitamento tão bom, e na minha opinião passa muito não só por essa rodada de bolas, mas por uma cadência melhor, principalmente nos momentos em que o Brogdon não está em quadra. Acho que o Smart também assume um papel melhor de armação nesse ano do que ele fazia no ano passado, menos afobado. E apesar de não ser ainda uma das top 10 defesas da NBA hoje, esse time me mostrou nos jogos que eu vi do Celtics uma aquisição defensiva que eu não via na temporada passada. O Celtics intercepta mais a bola do que na temporada passada. A gente se acostumou a ver o Celtics na temporada passada como sendo aquele time que troca independente do pick and roll, independente do mismatch, da combinação, do matchup que o adversário vai fazer. Eles mantiveram isso,
Só que eles adicionaram uma coisa que eu acho fundamental para esse time. Em alguns momentos, esse time joga quase como se fosse uma zona 2-3. E nessa zona 2-3, nos momentos em que o adversário tenta roubar a bola, ou eles fazem uma dobra para tentar interceptar naquele momento, ou eles começam a fazer interceptações realmente das bolas que são passadas. Então, eu acho que esses 3 pontos para mim, olhando o Celtics hoje, fazem esse time para mim ser o melhor time, como eu falei hoje, de assistir inclusive da NBA. Acho que é um time muito coeso, muito forte. E, obviamente, ofensivamente, eu acho que a aquisição do Brogdon, um time com mais calma, com mais rotação de bola, com um basquete mais de conjunto, como você falou, Gabi, arremessando 40% das bolas para bolas de 3, né, de efetividade nas bolas de 3, é a chave do sucesso. Acho que isso monta um Celtics que, para mim, é muito favorito desse lado leste. Eu acho que tem um Milwaukee Bucks que talvez tenha uma palavra ou outra para falar sobre isso. Eu acho que os dois podem bater de frente aí. Mas eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram. Mas queria destacar um ponto, apenas um ponto. Eu concordo que o Brogdon ajuda. Acho que quando a gente fala da transição de técnico, né, que é uma coisa que preocupava, eu acho que tem 2 fatores para avaliar. O que aconteceu poderia prejudicar um vestiário que já há algum tempo não era, que em algum tempo, não muito tempo atrás, não era tão bom. Aparentemente não prejudicou. Eu ainda não cravo que o Joey Mazzulla está fazendo um grande trabalho, porque eu acho que é muito cedo, ele ainda está numa fase que assim, ele não precisava mexer em muita coisa para um time que vem muito bem, né? E a própria estabilidade, eu acho que ela ainda não foi tão posta à prova, porque esse time ainda não foi pressionado. Por enquanto tá tudo bem, tá tudo tranquilo, começo de temporada regular, claro que tá indo muito bem. Mas para mim, o grande ponto que tá carregando esse time e que, se continuar assim, aconteça o que acontecer, esse time será extremamente competitivo até o fim. Aliás, eu acho que será extremamente competitivo, mas enfim. Se esse ponto que eu vou falar agora, na minha opinião, se mantiver, eu acho que é um dos favoritaços ao título, é o tanto de basquete que estão jogando a dupla de AJ. Os dois vêm de um patamar muito alto. Já há algumas temporadas, e especificamente falando da última temporada, de uma temporada muito boa, os dois. Incrivelmente, ambos adicionaram na média de pontos por partida deles até agora 4 pontos. Cada um adicionou 4 pontos. Isso quer dizer 8 pontos a mais por jogo pro Celtic. É ponto pra caramba. É ponto se a gente voltasse na temporada passada e adicionasse em todos os jogos do Celtics 8 pontos a mais pro Celtics, provavelmente eles teriam feito a melhor campanha da liga com tranquilidade. Então eu acho que o que esses dois caras estão jogando individualmente é um absurdo. E aí o link com a defesa não tão boa, se é que a gente pode falar isso, para mim tem um pouco de não ter o Robert Williams, que é um cara importante defensivamente, e tem um segundo ponto de talvez não estar precisando tanto assim em muitos jogos. O Celtics, o estilo de defesa do Celtics era uma defesa sufocante. O tempo inteiro pressionando, incomodando o adversário. Isso cansa, isso desgasta. Precisa fazer isso quando você já está o jogo inteiro 15 pontos na frente do adversário, contra um adversário que está amplamente dominado? Talvez numa final de conferência, talvez num playoff, né, numa final de NBA, sim, a resposta seja sim, porque, por exemplo, o Golden State voltou de alguns jogos com essa diferença na temporada passada na final. Mas agora, no meio da temporada regular, com esse score de campanha, com a tranquilidade que eles estão ganhando, com o ataque que está jogando o que está jogando, eu acho que sinceramente não precisa. Eu acho que a hora que precisar, essa defesa vai conseguir ser melhor e aí vai ficar mais difícil ainda de ganhar do Celtics. Então, assim, bem demais de fato. Muito bom ponto, meu amigo, sobre essa necessidade defensiva, né? Acho que um ponto que você trouxe da colocar à prova, eu acho que o último jogo contra o Heat foi um teste, né? Foi um teste bom. Uhum. O Celtics perde para o Heat, é um time enjoado. Sempre que esses dois times jogam, são jogos difíceis para ambos os lados, né? Vídeo os playoffs da temporada passada. E
de novo, né, num teste, acho que o time sentiu que precisaria talvez fazer mais, até defensivamente fazer mais, né. Então, parece que o Celtics, aquilo que a gente falou, acho que foi temporada retrasada um pouco do Bucks, né, que o Bucks ia vir para a temporada regular um pouco tirando o pé, né, em alguns momentos. O Celtics na defesa, como você trouxe muito bem, acho que tira o pé. Mas eu concordo, cara. Eu acho que o Robert Williams, ele faz falta, assim, muito grande para essa defesa do Celtics. Foi ele o grande impulsionador da virada de chave do ano passado. O Celtics sai de ser uma das piores defesas da temporada para janeiro e em frente ser uma das melhores defesas da temporada. É quando ele vem pro time. Até porque ele é o único protetor de aro desse elenco acima da média, né? Acho que o Exato. não tem. Sequer tem outro jogador com a mesma característica no nível menor, não tem. Tanto é que tá jogando sem pivô a maior parte do tempo, né? O Al Horford tá fazendo um papel que não é um pivô tradicional. Até joga por ali, mas enfim. Aí talvez só o Robert Williams voltando muda um pouco o esquema do ataque também, né? Que aí você vai ter talvez retrocede um pouco, mas do nível que tá ainda continuaria muito alto se tudo der Escolhas certo. precisarão ser feitas. Exatamente. Mas Ou você isso é prioriza muito um lado ou outro. E, mano, Mixo, pegando seu ponto, eu acho que o Jason Tatum, ele botou na cabeça dele de vir pra essa temporada pra brigar pelo MVP, porque é um absurdo que esse cara tá jogando, assim. Isso me lembra que vocês estão fugindo do nosso episódio de palpites de prêmios individuais. Verdade. Temos que fazer. Faremos. Daqui a pouco vocês vão ter que fazer quando a temporada tiver com 70 jogos, aí todo mundo Aí vai é passar. fácil, aí é Fica fácil. tranquilo, poxa. Aí é Teve fácil. Você falou do Heat, Rafa. Eu não sei se eles jogaram os Celtics e Heat no intervalo curto de tempo, né? Também. O Celtics ganhou o primeiro e o Heat devolveu. Aí você falou do Tatum, cara. Tudo bem que a comparação não é das melhores possíveis, né? Mas teve um vídeo no Instagram lá do Udonis Haslem marcando o Tatum, cara. Tudo bem que um idoso jogando lá, mas assim, é uma coisa tão fácil pro Tatum passar dele, cara, que assim, acho que tem um pouco dos dois lados. O Tatum tá jogando absurdamente, o Haslem também tá nas suas idades, mas parecia uma coisa assim, pô, eu tô batendo uma criança de 5 anos aqui porque é tranquilo. Tá jogando realmente num nível absurdo. É, mas tá difícil mesmo parar ele, assim, porque ele entrou num modo do tipo, se você atacar ele, né, pra defender, ele vai te bater, te driblar, infiltrar. Se você deixar ele mais solto, ele vai arremessar de 3 vai E acertar, né, isso então tem espaço ainda pra dupla JJ melhorar, né? Porque, claro, o nível a quantidade de arremesso que eles tentam de 3 pontos é bem maior do que os dos outros, mas esse nível de 40% de 3 pontos, como um time do Boston, o Tatum e o Brown estão arremessando seus 35. O resto do time tá levando essa 44, 45%. Lógico que eles arremessam quase que o dobro dos outros. Mas assim, se cair um pouco mais a bola, joga ainda mais para melhor. cima. Muito bem, eu sou fãzaço desse time do Celtics, acho que e não oscilando, né. Acho que esse é um bom ponto, assim, a gente sempre falou Que de era um o que a gente time falava, né? que oscilava muito entre as temporadas, o que a gente tá vendo pelo contrário, é um time crescendo temporada contra temporada. Difícil, acho que é um time que se observar, se fizer uma troquinha ou outra aí na trade deadline boa, talvez deixar um pivô reserva um pouco melhor, quem sabe, acho que ganha um pouquinho mais de profundidade ainda no elenco. Boa. Muito bem, amigos, agora Agora. eu só Pra quem tá assistindo a Chegou o gente, cara, momento. antes de falar nada, o Rafa já abriu o sorriso. Chegou o momento. Vai, Rafa. light the beam. Light the laser beam. roxo. O laser roxo está destruindo tudo. O laser roxo está passando por cima. Estamos falando do Sacramento Kings, meus amigos. A quinta melhor campanha da Conferência Oeste. Olha só. Eu vou falar por último, como sempre. Eu gostaria de ouvi-los primeiro. Muito bom, muito bom. Dessa surpresa que é o Sacramento Kings, até para mim, até para todos os torcedores do Kings do Brasil. Realmente, eu confesso que está um pouquinho surpreendente, está mais do que eu esperava. Eu acho o Kings
tem alguns jogadores que eu acho bem interessantes. Fox, obviamente. Sabonis, eu acho o Sabonis um cara muito inteligente, é uma das coisas que eu mais gosto no jogo dele, assim. Eu acho que ele é bom jogador, mas além de ser bom jogador, ele tem um QI de basquete alto, né? Então eu gosto geralmente de ver esse tipo de jogador em quadra, assim, você tem a impressão que ele consegue fazer mais do que ele deveria. Assim, pelas habilidades dele, pelo que ele pode fazer, você espera uma coisa e você vê ele entrega mais que aquilo, porque ele acha boas oportunidades, né? Então, tem gente boa nesse time, né? Eu acho que um ponto, né, que até agora tem funcionado, o Kings foi uma das equipes mais criticadas no último draft, por escolher Keegan Murray ao invés de Jaden Ivey, na escolha 4 do draft. Pelo que foi jogado até agora de basquete, eu não vou nem dizer o Keegan Murray é melhor do que o Ivey, eu acho que não é nem esse o ponto, porque não dá para saber até agora. Os caras têm 20 jogos de temporada regular de NBA na carreira. Mas, de fato, parece que não é uma escolha absurda, né? Estamos falando de dois bons jogadores, aparentemente. Acho que o Keegan Murray tem contribuído muito bem. E num nível que passa a ser totalmente aceitável o Kings ter escolhido o cara que parecia ter o melhor fit com o time, na opinião deles, e que talvez mais importante que isso, queria jogar no Kings, porque o que é dito por aí é que o Ivan não queria. Enfim. Então, assim, existem jogadores interessantes ali. E o time está jogando bem. O ataque do Kings está funcionando muito bem. E a defesa tem sido, no mínimo, ok. Né? E o time tem sido... Né, Rafael Medeiros vai chorar, vai escorrer uma lágrima quando eu falo. O time está sendo clutch, o time está fechando os jogos. Né? É uma coisa que o Kings tinha dificuldade de fazer, né, em períodos anteriores. Aí. Então, eu acho que assim, tudo isso faz a gente querer que talvez, e aí a pergunta que eu vou deixar para Rafael Medeiros, né? Talvez tenha finalmente chegado a hora de encerrar essa sequência de 16 anos, se não me falha a memória, sem botar os pezinhos em playoff, né? Eu acho que o risco que existe aqui não é um time com tantas opções, com tantos caras que já mostraram consistentemente basquete de alto nível, quanto talvez outros competidores que a gente enxerga ali brigando mais ou menos no mesmo nível. Então, a gente está tendo aqui gente como Kevin Huerter, por exemplo, tendo talvez a melhor temporada da vida dele na NBA. Até que ponto? E eu diria que, de maneira geral, esses caras, quase todos aqui, estão jogando mais do que jogaram. O próprio Fox está jogando mais do que jogou, é um grande jogador, mas jogando mais do que jogou nas temporadas anteriores. Até que ponto eles vão conseguir manter esse nível individual, que eu acho que é importante também para sustentar esse time. Mas eu acho que pela primeira vez em muito tempo o torcedor do Sacramento Kings, né? Tô falando o torcedor, porque eu só conheço um, então eu posso usar o artigo definido no singular. Pela primeira vez em muito tempo, o torcedor do Sacramento Kings tem muito motivo para sorrir, na minha opinião. Esse time é bem legal. Eu acho que é uma história bacana, né? Igual você falou, né, Mano Mix? 16 anos sem ir para os playoffs, eles não vão há um bom tempo. A última sequência de vitórias seguidas que eles tiveram, né? No começo dessa temporada foram 6, 7 seguidas, se eu não estou enganado. Talvez até mais, o Rafa deve ter o número de cabeça já enquadrado ali na frente do computador dele. Foram 7 vitórias Foram seguidas. 7, né? 7 vitórias, a última vez foi em 2004. Eles são um time que sempre era aqueles, é o Lanterna, desculpa, Rafa, falando, mas ficou por muito tempo não criando muita expectativa, e parece que agora montou um time ok, né? Pô, o Sabonis veio na semana passada, não, nessa temporada passada, e acho que isso foi o ajuste que precisava fazer para dar uma deslanchada, né? Um parceiro muito bom pro Fox, nos pick and rolls principalmente, dois caras muito inteligentes. E o Fox, cara, um dos números aqui que eu queria destacar, e aí a gente precisa ver se ele vai conseguir manter isso, é o aproveitamento de 3 pontos dele de uma temporada para outra. Salta de 29% para 39% de aproveitamento de bolas de 3. Né? Então, assim, é um salto absurdo. A quantidade de pontos por jogo não mudou muito da temporada passada para agora, 23,2 para 23,5 pontos, então assim, não muda muito, realmente deu um salto gigantesco nos aproveitamentos.
O Huerter veio também, o Huerter, que era o cara que eu comentei que era o melhor arremessador no momento de 3, tá mantendo 45% de bola de 3, acho que ficou até mais alto do que isso naquela sequência de jogos dele. E um cara que está contribuindo muito bem é o Malik Monk também, né? Tá contribuindo muito bem. Eu estava lendo um artigo hoje da NBA que se ele voltar a arremessar um pouco melhor de 3 pontos, que acho que deu uma leve queda nos últimos jogos, já pode ser um bom candidato aí para o sexto homem candidato a sexto homem, prêmio do sexto homem, né? Então, assim, tá indo. O Keegan Murray também é um cara que vai se desenvolver, é um cara que, quando a gente avaliou no draft, era um cara completo, que ajudava, fazia um pouco de tudo. A gente tem um quarto da temporada aí, ele vai se desenvolvendo, a gente vai vendo como que fica. E, já chegou a quarta, pegar no mando de quadra, aí perdeu alguns jogos, foi para nona de novo, de lá para play-in, agora ganhou alguns jogos, já tá em quinto de novo. Então, assim, tá um bolo, né, do lado oeste, mas, cara, que se mantiver essa consistência, dá para brigar mais fora do play-in, Rafa. Acho que você falou uma coisa que é importante nessa análise do Kings, assim, e eu acho que principalmente do terceiro para baixo, o Oeste ainda tá um bolo muito grande de times. Eu acho que Suns e Pelicans deram uma desgarrada. O Suns mais uma vez mostrando uma consistência muito forte de temporada regular. O Pelicans, tudo que a gente já falou. Mas dali para baixo, começa um embolado de times, tanto que, pelo que você mesmo falou, a gente sai de 7 vitórias seguidas, bate lá em quarto, aí perde 3, salvo engano, seguidas, já cai para nono, né? Então, assim, é uma conferência que eu acho que, assim como o leste estava no passado, vejo o oeste esse ano muito equilibrado e com uma disputa que, na minha visão, vai ser muito acirrada até o final, para saber principalmente do quinto para baixo, do quinto ao décimo, né? Ali quem vai brigar, playoff, play-in, etc e tal. Então, acho que é importante fazer essa análise primeiro, mas, obviamente, sim, o Kings, e aí tirando todo lado torcedor aqui, é um time que vem surpreendendo e surpreendendo muito bem. Acho que um ponto, Gabi, do que você trouxe do aproveitamento de 3 do Fox, eu acho que isso deve sim boa parte ao técnico e à comissão técnica nova. O Mike Brown veio do Warriors e era um cara que ajudou o Steve Kerr também nessa cultura, eh, digamos, californiana, sei lá, do Golden State, de arremesso de 3, esse basquete envolvente e chutes assim por diante. Então acho que isso ajudou muito. Eu acho que a mentalidade do time, principalmente nos momentos decisivos, a gente falou isso aqui antes de começar a gravar, o Kings sempre foi chacota nos momentos clutch, nos momentos decisivos de jogos, e passa a não ser mais esse time. Salvo engano, é o quarto melhor time no clutch, no offensive rating, da NBA, quando você pega só as estatísticas do clutch time. No offensive rate, ele é o primeiro. É o É o primeiro, né? quarto como um todo. O quarto melhor ataque como um todo e o melhor clutch. No melhor clutch, obrigado. E assim, apesar de não ter uma defesa tão forte, mas eu acho que principalmente o ataque do Kings vem sobressaindo e compensando essa defesa, né? Acho que você falou bastante dos nomes e de todos. Mano, Mix, o time titular do Kings que você tinha perguntado: De'Aaron Fox, Kevin Huerter, Keegan Murray, Harrison Barnes, Pastor Barnes e Domantas Sabonis. Tá? Esse é o time titular, este é o quinteto titular. Timão. E assim, É um bom time, é um bom é um time. bom time, é um bom time. Não acho que é um time para se empolgar. Acho que ainda falta um pivô mais forte do que o Sabonis. Eu concordo muito com o Mano Mix. O Sabonis é um cara que tem uma visão de jogo. E o lugar que você escolhe pra mexer é nos Sabonis. Não tô Deixa falando o que eu vou Sabonis mexer no lá. Sabonis. Tô falando que precisa de um outro pivô reserva para ser algo melhor quando ele não tá em quadra.
Precisa sim disso. Porque os Ele é um cara reservas que do ele joga bem Sabonis. fora do garrafão, né? Também. Mas e os reservas do Sabonis são tristes. Assim, já sendo bem Realista. realista aqui com o Kings. Acho que o Kings tem um banco bom com o Davion Mitchell, com o Malik Monk, que a gente falou, mas não é um time de uma grandíssima profundidade de elenco. Isso obviamente, não só a mim, assusta todos nós. Mas é um time que a gente sempre, a gente, torcedor do Kings, sempre falou muito. Era um time mal treinado. E a gente enxerga hoje um time um pouco melhor treinado, sendo um pouco mais otimista aqui, e que mostra resultado. Galera, ano passado, não sei se vocês lembram nos nossos papos, mas só a entrada do Sabonis no time conseguiu fazer algo que o Kings nunca tinha tido nos últimos 16 anos, que era organização. Olha só, talvez a gente vai chegar à conclusão aqui que quem tá treinando esse time é o Sabonis. Não sei se é ele, Manix, mas assim, só a entrada dele ano passado deu uma elevada. Parece que o time se organizou de tal forma que o time já deu uma melhorada no final da temporada passada. E vou falar uma coisa que pode parecer ruim, mas a saída do Harley Button pro De'Aaron Fox foi muito boa. Foi muito boa. Porque o Fox volta a ser um protagonista, né, na bola baixa, o ball handler desse time, volta a ganhar confiança. Acho o Haliburton um excelente jogador, eu gostaria de tê-lo no meu time, sim, mas eu vou fazer um paralelo. Para mim, Haliburton e Fox, mal comparando, era quase o mesmo problema que o Portland tinha com Lillard e McCollum. Eram dois ótimos jogadores, dois ótimos arremessadores, dois ótimos passadores, mas que juntos funcionava, não dava liga. Eram dois caras que juntos não dava para jogar junto. Talvez um tivesse que ser banco do outro. Talvez enquanto um tivesse quadro, o outro não tivesse. E talvez fosse isso que precisasse para o Kings. O Fox ser titular, o Haliburton titular e o outro na reserva. Porém, a saída do... Eu falo uma coisa para você. Eu acho que... Eu concordo com tudo isso. Acho que o time está mais organizado. Mas eu pensei aqui num mundo paralelo que não aconteceu, mas podia ter acontecido. Um mundo paralelo em que no sorteio da loteria das Picks, Sacramento Kings fica com a pick 1 e Paolo Banchero está nesse time agora. Esse time, não agora, mas eu enxergaria esse time contender daqui a 2 ou 3 anos. Acho que falta uma peça nesse miolinho, acho que o Banchero encaixaria muito bem nessa peça. Demais, cara, Melhor demais. que o Keegan Murray, que é um bom rookie, um bom jogador, mas enfim. Desculpa Não, melhor que o Murray, melhor melhor que o Barnes, melhor que o Malik Monk, melhor que todos esses caras. Para mim, Assim, o problema tá aí. É aí que precisa de um Falta jogador um ali. acima da média. Esse miolo aí. que é quase um power forward muito bom, né, mano? Na Então, 3 ou na assim, 4 ali. Ali procurar. então, assim, por mais que você tenha o Sabonis muito bom, eu ainda acho que falta um 5 bom também, um 5 alto, um 5 maior que o Sabonis, por exemplo. Eu acho que falta sim isso pro Kings. Isso o Kings não tem. Não tem. Len, o que tá lá, esses caras não tem um nível muito bom para jogar. Então, não dá. Então, para mim falta isso, mas de novo, o Kings é aquele time bem arrumadinho, bem treinadinho, que na minha visão consegue ganhar e caminhar. Vai vingar? Eu acho que pode brigar, como a gente já falou, pelo play-in, e acho que pode ir para playoffs via play-in, sim. Sustentar uma quinta colocação. Vale lembrar, pessoal, o Kings para mim tem uma das divisões mais difíceis da NBA. Ele pega Lakers, Clippers, Warriors E Suns, se eu não me e engano. Suns, salvo engano. São os 4 times da divisão do Kings. São os 16 jogos que são os maiores os times com que o Kings mais joga são esses 4 times. Ou seja, são times que vão brigar lá. Tirando o Lakers, que apesar de tudo está se recuperando,
são times que estão aí para brigar, estão aí para brigar por título. Então, não é uma vida e não é uma jornada fácil. Vale lembrar também, o pessoal do grupo do Sacramento Kings Brasil já prevê isso. O começo da Esse é o temporada grupo? Ou seja, existem outros. existem outros, vários Que outros. absurdo, eu nunca O imaginava. Kings teve um dos começos mais difíceis da temporada e a gente abriu realmente 0-4, salvo engano, nessa temporada. Uhum. Por quê? Porque era uma tabela muito difícil. Então, assim, calma com esse time, mas de novo, tá dando gosto de ver, tá sendo empolgante de ver. Para quem não via isso há 16 anos, é Já é muito um puta bom avanço, né? de estar vendo e é uma luz roxa no fim do túnel que está sendo acesa. E se tudo der certo, vão brigar um pouquinho mais em cima, faz uma off-season ano que vem boa, traz alguém melhor e vai reconstruindo de fato esse time. Eu acho que, Mano Mixel, além do miolo que você falou, eu acho que a gente ainda não tem um franchise player. Acho que nem Fox, nem Sabonis, esses dois caras não são um franchise player, não são dois caras para se construir uma franquia ao redor. Precisa? Não sei. Talvez com um time de bons jogadores você chegue lá de uma outra forma. Mas eu acho que ainda falta. Hoje não tem essa peça no elenco do Kings, na minha visão. Acho que só para complementar, Rafa, você falou da mudança de técnico, né, e da organização que teve, principalmente no ataque, essa mudança do aproveitamento de 3 pontos. Teve uma mudança do outro lado da quadra também, né? Que eles começaram, e parece que já tá dando resultado, porque eles começaram com uma defesa bem ruinzinha ali, porque ficou como 26ª lá da tabela, a quarta pior defesa. E, cara, em menos de uma semana e pouquinho, subiu de 26ª para 16ª. Então já deu um salto de defesa que, pô, já tá 2 posições abaixo do Boston Celtics. Tudo bem que são 2 times completamente diferentes, mas, pô, já é um salto de qualidade que, tendo uma defesa ali mediana e com esse ataque do jeito que tá, já colabora como um todo aí pro time também. Acho que vamos por partes, né, Gabi? Para quem não tinha nada, já ter um dos Já tá melhores ataques ótimo. da NBA é ótimo. E aos poucos, obviamente, você vai trazendo a defensividade, né? A gente estava falando, essa temporada, ao contrário um pouco da temporada passada, apesar do Bucks contradizer a gente um pouco nisso, do Pelicans também, mas não é uma temporada onde as defesas estão sendo um grande diferencial. A gente está vendo pelo contrário, placares muito elásticos e muito altos nesse começo de temporada, muito altos mesmo. Salvo engano, é a terceira maior média da história da NBA essa temporada 22-23. Então, estamos aproveitando a onda. Se estão deixando a gente atacar mais e fazer mais pontos, vamos fazer e vamos fazer bem feito, né? E aos poucos você vai reorganizando. Cara, ter o sexto melhor ataque e a 16ª melhor defesa não é ruim. Você vai Não, chegar com longe certeza com não. isso. Então, não dá para ter todo mundo. O Mixon até explicou um pouco disso aqui, né? Falando um pouco do Celtics. Até fisicamente é muito difícil você, né, Uhum. ter os dois lados da quadra muito forte, muito, muito fortes. Mas, né, vamos ver o que o Kingão traz. Como torcedor, estou muito feliz. É muito bom ver. E de verdade, é muito bom ver o Kings ganhando de novo e se reerguendo. A gente falou um pouco disso na história com bola presa. E aqui um relato de torcedor. É muito bom ver a chama que te trouxe a NBA reacender de novo através de vitórias do seu time do coração. Que poético. Você está pensando Tipo, nisso desde que a gente definiu o Kings como pauta, né? Essa frase. Pior que é eu uma falei frase de uma Achava efeito. você ontem na frente do espelho falando essa frase, repetindo, olhando, acertando a entonação. Bonito isso, bonito. A chama que te fez amar a NBA se acendendo. Muito bem, meus amigos. Falamos desses 3 times que estão dando o que falar. Acho que são 3 times bem promissores. Acho que o Celtics mais do que promissor. O Celtics é uma grande realidade há algumas temporadas já.
E vamos ver o que essa NBA ainda está por vir e as histórias que iremos contar ainda ao longo dessa temporada. Meus queridos, destaques finais deste episódio? Vou fazer um destaque de um time que a gente falou tanto dele para pisar nele, de certa forma, com todo respeito e carinho, é claro, que eu não poderia deixar de falar deles quando eles estão mostrando sinais de recuperação. Há vida no Los Angeles Lakers, há esperanças. Vamos, talvez em algum momento aí no futuro, não tão distante, falar de novo deles aí com mais calma, mas o que o Anthony Davis, menino Davi Antônio, que esse cara tá jogando é brincadeira. E parece que o Darvin Ham encontrou um jeitinho de fazer lá os 3 principais jogadores aí, LeBron, Davis e Westbrook. E aí qual foi esse jeitinho? Tirar o Westbrook do time. Brincadeira, botou o Westbrook na segunda rotação do time, e aí diminuiu a minutagem desses caras batendo cabeça em quadra. E o próprio Westbrook também, verdade seja dita, melhorou, está encontrando um jeito um pouco diferente de jogar basquete, mais suportando os coleguinhas do que tentando resolver tudo sozinho. Esse time melhorou bastante. Daqui a pouco pode entrar aí de novo na briga de play-in e play-off. Então, não podia deixar de falar, depois de, como eu disse, tanto pisar no Lakers. Acho que teve os últimos 1 ou 2 jogos, o Westbrook não cometeu turnovers. Foi 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos, né? Pasmem, entrou em quadra. Ele não ficou parado. Pessoal, foi a primeira vez na carreira dele que ele teve 2 jogos seguidos sem turnovers. Já é um avanço, né? Cara que já fez quádruplo duplo, com ponto, assistência, rebote e turnover. Isso não é uma piada, isso aconteceu. Temporada passada, se eu não tô enganado. Muito bom. Mano, Mix, bem lembrado, acho que Anthony Davis tem mostrado, esse cara é surreal, que esse cara tá jogando, surreal mesmo. Sim. Pô, absurdo. O que ele fez contra o Bucks, sim. Cara, é de tirar o chapéu. Giannis? O que é Giannis? É de tipo, mano, eu tô aqui, entendeu? Bota aqui, dá pro pai que não tem grego não, aqui é American, que é Estados Unidos, irmão, pau na máquina, entendeu? Tipo, cara, foi muito bruto. Muito bom. Cara, o meu destaque final, acho que a gente tá falando muito dos times que estão lá em cima na tabela, né? Mas a briga no fundo da tabela para ver quem que pega o Wembanyama, cara, vai ser muito boa, porque aparece cada highlight dele nas mídias aí, porque o cara realmente é diferenciado, cara. Acho que vai ser muito bacana esse próximo draft aí. Estão prometendo o melhor draft das últimas 2 décadas na NBA. Vamos ver se isso vai ser entregue. Cara, o que é o Wembanyama arremessando da linha de 3 com uma das pernas erguida, como se estivesse fazendo um floater? É de uma perna só, exato. Cara, é um negócio assim, bicho, é surreal aquilo. E são nomes só de estilo Giannis, o Gobert falou dele, acho que o LeBron também falou que quando o cara vir, vai vir pra mudar. Meu destaque, além do Kings e tudo que a gente já falou, eu acho que um ponto que eu acabei esquecendo de falar, acho que o Kings está surfando uma ótima onda em virtude de péssimos desempenhos da Conferência Oeste. Queria dar um destaque negativo para alguns times aqui. Minnesota Timberwolves, ridículo. Dallas Mavericks, ridículo. Eu avisei. Também. O Dallas perdeu do Pistons. Quando o Doncic não faz pelo menos 30 pontos, eles não ganham. E quando o Doncic faz 30 ou mais pontos, nem sempre eles ganham. O Red Bull que é titular desse time, isso não dá ânsia. E até o próprio Portland e o Clippers são 4 times aí que vem. Também. O Warriors também tá nessa, mas o Warriors já vem recuperando bem, mas e não é um time que eu acho que vai brigar lá embaixo, mas eu acho que o Minnesota vai brigar bem lá embaixo, porque os problemas são muito pesados e não encaixou o Gobert. Assim, o time perdeu muito da parte boa que tinha. E mais uma vez, vamos falar disso depois, mas mais uma vez, DeAngelo Russell mostra que é um jogador, assim como o Kyrie Irving, que não dá para se confiar nele. Então,
É muito difícil confiar nesse cara para ser um ponto forte no seu time. Mas é isso, meus amigos. Senhores, amanhã temos Copa também. Bolãozinho aí? Palpites, mano, Mixel? Palpites para Espanha e Marrocos, Portugal e Suíça? Para fechar esse episódio aqui, fazer um crossover na Copa do Mundo? Portugal 1-0. Na Suíça, 1-0. Essa defesa retranqueira da Suíça aí vai dar trabalho, mas Portugal ganha. Espanha 2-0 no Marrocos. Que isso. Muito Gabs. Bom, poxa, meus palpites futebolísticos são ótimos, hein? Mas Espanha e Portugal passam. Pô, agora vocês me complicam com o placar, vai. Aquele chutinho. Aquele Aquele chutinho do Daniel Alves de vôlei, igual hoje. Aquele que tentou e bateu, explodiu no cara lá. Cara, vamos nos 2-0 pros dois aí, nos dois times, nos dois jogos. Pô, foi no fácil, né? Vai lá. Tem que ser conservador. Eu acho que Portugal e Suíça 1-1, Portugal passa nos pênaltis. E Espanha e Marrocos, eu acho que dá 2-1 na prorrogação pra Espanha. Caramba, tá entrando assim num nível de Na detalhe. prorrogação. Só Se faltou... você apostar isso, suas odds vão ser boas, hein? E, pra fechar, Brasil e Croácia sexta-feira, mano, Mixel. Acho que 3-1 Brasil. Eu ia falar 3-1 também agora. Pode falar 3-1, não tem problema. Eu ia falar 3-1. 2-0 Brasil. Um gol do Casimiro, hein? Monstro. Meus amigos, este foi mais um episódio do Ed 3, o seu podcast de NBA. Até a próxima, um grande abraço, fiquem bem e Vikings. Valeu. Vikings, abraço. Valeu, galera.